Olá pessoal, Edivaldo Cantelli Silva mais uma vez com vocês. Convido a todos a subir na espaçonave. Escolha a sua poltrona preferida, afivele os cintos, pois todos juntos iremos ao topo fazer a reconexão. É isso aí, meu querido e minha querida. Mais um programa da série Nascidos para Vencer. Esse é o terceiro programa da série. Você pode estar acessando o nosso site para assistir os programas anteriores, né? Então hoje você está assistindo aqui ao vivo, mas tem os programas anteriores, os dois programas anteriores que você pode assistir. Esse é o terceiro da série Nascidos para Vencer. E esse programa Nascidos para Vencer, nós fizemos uma enquete na semana passada para você mandar um slogan para o programa, né? Então as pessoas estão mandando esse slogan aqui, eu vou ler alguns hoje, né? Nascidos para vencer, não seja somente mais um, né? Aí tem o outro assim, ó: Nascidos para vencer, eu sou uma pessoa iluminada e sou a semelhança do Criador, por isso que eu sou nascido para vencer. A outra pessoa mandou: Nascidos para vencer, uma renovação para a sua vida. Aí a outra: Nascidos para vencer, um convite à plenitude. E a outra escreveu assim: Nascidos para vencer, um novo jeito de ser. Então são frases, slogan para o programa. Então as pessoas que estão mandando, elas já estão concorrendo aos prêmios, que são as placas indianas, CDs, DVDs, livros, e também a frase vencedora. Ela vai ganhar um curso Nascidos para Vencer, o curso completo, apostilado, em videoaula e CD de meditação para você fazer ativação da mente quântica. Então é assim, então participe mandando o slogan, pode enviar pelo e-mail, que é placaindiana@gmail.com. Esse é o e-mail, placaindiana@gmail.com, ou pelo WhatsApp, que é o 11 962 00 3110, 11 962 00 3110. Então você tem esses dois canais aí para você mandar o seu slogan, a sua frase, tá? Se a sua frase não for a ganhadora, né, a vencedora, você ainda tem a possibilidade de ganhar as placas indianas. Hoje nós vamos ler aqui a lista dos ganhadores da semana, das placas indianas, pessoas que mandaram a palavra-chave. Então hoje nesse programa não tem a palavra-chave, então você vai mandar uma frase para concorrer, né? É um slogan. Então é assim: eu sou Nascidos para Vencer, porque então eu faço parte do time Nascidos para Vencer. Eu sou uma pessoa que nasci para ser um vencedor, né? Então assim, e para você ser o vencedor que você nasceu para ser, é preciso se preparar para vencer. E só então aí você pode esperar vencer. É assim que funciona. E nós estamos aqui com o método MQE, que está preparando você para ser um vencedor, para ser uma vencedora. Eu sei que você é uma pessoa que já está aí no nível legal, mas nós temos que usar o método japonês, que é o Kaizen. Então temos que melhorar continuamente. Hoje hoje tem que ser melhor que ontem e pior que amanhã. Amanhã tem que ser melhor que hoje, né? É assim que é o Kaizen. E esse treinamento é para empresário, executivo, industrial, comerciante, profissional liberal e para aquele que é um funcionário colaborador, né? Se você é um funcionário de carteira registrada ou não, você e está ligado aqui no Divaldão, com certeza você é uma pessoa diferenciada. Então esse treinamento é para você também, né? E teremos novidades para vocês. No próximo programa eu vou contar uma novidade que quero compartilhar com vocês, uma coisa bem legal, bacana, que vai ajudar muito vocês também, essa novidade, né? Então nessa série nós trabalhamos a autoconfiança, a flexibilidade, a comunicação eficaz e o controle de preocupações. É difícil, meu amigo, minha amiga, a gente não ficar preocupado no dia de hoje, não é mesmo? Então, um mundo cheio de aflições, cheio de guerras, cheio de ameaças, cheio de perigos. Você aí que tem filho, que tem filha aí adolescente, que eles vão para a balada, você fica preocupado, fica preocupada. Então, como viver, como controlar essas preocupações? Você que está no seu trabalho, nessa crise, só gente falando em crise, você vê o seu amigo indo embora, sendo mandado embora, o pessoal fala: o facão vai passar. Então é aquela preocupação. Você que tem um negócio, então as vendas caíram,
você começa a perceber que a coisa está indo cada vez pior, né, de mal a pior, esse dólar que está subindo, é complicado, né? Até vi no Facebook esses dias, puseram lá o real deitadinho tomando soro, né? Ele perguntou, cadê o dólar, né? Aí a enfermeira falou assim, o dólar teve alta, né? Brasileiro não tem jeito, toda catástrofe ele procura fazer uma piada em cima disso aí, né? Deve ter um fundo bom nisso aí, tá? Bom, mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, se você continuar fazendo sempre a mesma coisa e está esperando obter um resultado diferente na vida, é complicado, não vai mudar as coisas para você, né? Uma vez eu li num livro, não me lembro agora o autor, né? Ele dizia assim, mais louco, né, do que a pessoa que está internada no hospício, é aquele que está aí solto por aí, trabalhando, né? Que ele é considerado como uma pessoa normal, só que aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa e quer ter um resultado diferente. Então esse é mais louco do que aquele que está internado no hospício, né? Então é assim, gente, realmente essa brincadeira, né, do louco aí tem um fundo de verdade. Então, se você quer ter um resultado diferente na sua vida, você tem que fazer coisas diferentes. E o MQE, que é o método motivador quântico empresarial, melhorando o quociente da sua excelência, veio para fazer isso para você. Então o curso Nascidos para Vencer, que ele é apostilado, ele tem DVD da videoaula, tem CD para você ir treinando a sua mente quântica. Esse curso, que ele pode ser feito à distância, você recebe pelo correio, né, na sua casa, ou você pode fazer pessoalmente com a gente. Vamos ter novidade a partir da semana que vem, vou divulgar aqui para vocês, né? Então espere, fique aí ligadinho, ligadão, ligadinha, né? Ligadona, que vocês vão ter novidade, tá? Você pode estar fazendo presencial esse curso e inclusive, bom, fica coçando a língua para contar, né? Mas vamos segurar aí, semana que vem a gente conta, tá? Mas é isso, pessoal. Então, o método MQE do Motivador Quântico Empresarial veio para você para fazer isso. Então, nós temos ferramentas inovadoras, né? Ferramentas, dispositivos baseados na física quântica, que você vem fazer um curso de vendas, um curso de motivação, de liderança, mas esse curso é diferenciado. Você pode fazer todo tipo de curso que existe no planeta Terra, mas igual esse do Motivador Quântico Empresarial não tem igual. Porque é o método MQE, é um método desenvolvido por mim, Edivaldo Cantelli Silva, através de mais de 30 anos de experiência aí, de cursos, de vivências, de viagens pelo planeta Terra, também fora do planeta, né? Então eu consegui fazer um apanhado de tudo isso, um resumo, e estou passando isso aos poucos para vocês. Quero dividir isso, quero deixar esse legado para a humanidade, quero deixar toda essa experiência que eu tive como uma pessoa que nasci uma pessoa bem simples, né, sem nada praticamente, né, e consegui chegar ao topo, né, e hoje eu quero dividir isso com vocês, quero ensinar esse método com vocês, tá? E o nosso trabalho, ele é um trabalho que equilibra o físico, o mental e o espiritual. Essas três partes, né, físico, mental e espiritual, não tem como você desligar uma parte da outra, né? Então, muita gente confunde às vezes, achando que a gente fala de religião. Não é religião, né? Nosso trabalho é um trabalho espiritualista, que também não é espiritista, não é espiritismo, é diferente, né? Então, qual a diferença do espiritualista e do materialista? O espiritualista, ele acredita no espírito, ele acredita que aqui é só uma passagem e que quando você deixa o seu corpo aqui, as coisas continuam. Então, ele trabalha aqui no planeta, sabendo que lá na frente ele tem um compromisso também, ele vai responder por tudo aquilo que ele faz. Isso é o espiritualista. E o materialista é diferente, né? Ele acha que aqui tudo que ele fizer vai acabar por aqui mesmo, não vai ser cobrado de nada, né? Então essa é a diferença, tá? Então por isso que a gente trabalha no nível pessoal, familiar e profissional, que também é uma trindade que não dá para mudar essa trindade, né? Então você é equilibrado no seu pessoal, no seu familiar e no seu profissional.
Isso tudo nós falamos um pouquinho para vocês semana passada, né? E uma frase que vocês vão ouvir muito a gente falar aqui também, eu digo sempre assim durante esse seminário, né? Você precisa ser antes de poder fazer, e você precisa fazer antes de poder ter, né? Essa frase é muito profunda. Semana passada eu disse para vocês que a gente ia aprofundar um pouco nela, porque se você pegar essa frase no relativo, então você precisa ser antes de poder fazer, você precisa fazer antes de poder ter. Então, se você, por exemplo, é um professor, né, então você precisa ser um professor, né, para trabalhar, né, para fazer o trabalho do professor, né, e para ter o ganho do professor, tá? Se você é um empresário, então você precisa ser um empresário, né, para trabalhar, para fazer o que o empresário faz e ter a remuneração do empresário. Então essa trindade também, ser, fazer e ter, é algo que a gente vai falar muito, a gente vai trabalhar muito, e hoje nós vamos aprofundar um pouco nessa frase, né? Então, se vocês pegarem a Bíblia, em João, capítulo 10, versículo 34, você vai ver que Jesus afirma o seguinte, vós sois deuses. Bom, se a lei chama de deuses aqueles que a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Então veja isso também em Salmos 81, capítulo 81, versículo 6. Então, João, capítulo 10, versículo 34. Jesus afirma, vós sois deuses. Então você precisa ser o quê? Jesus já está dando a dica dele aí, né? Bem, se somos deuses, precisamos despertar para isso, não acham? Então, e o que podemos fazer para podermos ter? Então vamos lá, então vamos continuando, o trabalho aqui. Em João, capítulo 15, versículo 15, você pode ler claramente o seguinte: sem mim você não pode fazer nada. Isso prova que temos o poder de Cristo internamente, e só com o raciocínio humano não conseguimos grandes coisas. Tá? Então, o que você pode fazer? Então, se a Bíblia está dizendo que vós sois deuses, então precisamos ser deuses, Aí, o que você pode fazer? Então, está escrito lá em João capítulo 15, versículo 15: sem mim você não pode fazer nada. Ou seja, é Cristo falando ali através de João, Então ele fala que sem mim, ou seja, sem Cristo, você não pode fazer nada. Agora vamos abrir um parênteses aí, para você entender bem, aprofundando nessa parte aí. Quando Cristo falava, sem mim você não pode fazer nada, ele estava falando como Cristo, não como a pessoa Jesus, E Jesus, o Cristo, ele liberou a chama trina, ele liberou a sua essência, ele fez um upgrade na nossa essência divina, para nós nos tornarmos Cristo também. Então aquele mesmo Cristo que se manifestou na pessoa de Jesus, onde ele se tornou Jesus, o Cristo, pode se manifestar em você também. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente estuda, e é para isso que nós fazemos as iniciações, e também usamos os dispositivos aceleradores atômicos para ajudar o nosso corpo a ascensionar. Então, você, com o poder de Cristo, ou seja, com o seu poder do seu anjo, com o poder do seu eu superior, com o poder do seu eu quântico, você pode fazer tudo, e sem esse poder você pode fazer só aquilo que você está acostumado a fazer, Então é importante você saber invocar esse poder, Então essa é uma afirmação bem interessante, vocês não acham? Então precisamos entender, bem essas palavras para poder fazer, executar todo o nosso potencial, tá? Então hoje nós vamos pegar esse programa, nós vamos falar um pouquinho do cérebro, como que funciona o cérebro. Então nós vamos dar 4 passos para vocês melhorarem um pouco na vida, Então o primeiro passo é você entender que o seu cérebro ele é dividido em várias partes, mas vamos pegar hoje 2 partes dele: o hemisfério cerebral esquerdo, hemisfério cerebral direito, esquerdo e direito. Então um é bem contrário do outro, e você precisa ter os 2 hemisférios em equilíbrio para você poder galgar, para você subir os degraus, para você chegar lá no topo. A gente costuma dizer assim: um pássaro com uma asa só ele não consegue alçar voo, Um avião também ele não sobe com uma asa só. Então você também, os 2 hemisférios do seu cérebro também são as 2 asas que vão ajudar você a alçar o seu voo.
Por exemplo, Van Gogh, né, um grande pintor famoso, hoje ele é famoso, né, pintou milhares de quadros durante a vida dele, e ele vendeu um só e morreu na miséria. Por quê? Porque ele tinha só o hemisfério direito desenvolvido. O esquerdo, que é o analítico, que você precisa saber vender o seu peixe, ele não tinha desenvolvido. Então nós trabalhamos isso no método MQE, trabalhar o desenvolvimento dos dois hemisférios. Tá? Aí você tem uma pessoa que se formou, engenheiro, MBA, fez um monte de coisa e está lá ganhando um salarinho, né? Infeliz, também não conseguiu chegar onde ele queria na vida, né? Então tem os dois lados. Uma pessoa, eu dei o exemplo de Van Gogh, tinha só o direito desenvolvido, e o engenheiro, no caso, né, o contador, né, que mexe com números, tem só o esquerdo desenvolvido e não tem o direito desenvolvido. Tá? Então você precisa ter esses dois hemisférios. Veja só, enquanto o hemisfério esquerdo, né, ele é detalhista, que é a parte sua consciente, tá? O hemisfério esquerdo é a parte consciente. Ele é detalhista, o outro hemisfério direito ele é criativo. Então ele ajuda você a criar, você desenvolver as suas habilidades. Enquanto o esquerdo ele é mecânico, o outro ele é amplo, né? Ele faz com que você consiga ver mais coisas, mais detalhes em tudo. Enquanto o esquerdo é preto e branco, o direito é colorido. Enquanto um é cético, não acredita em nada, o outro ele é receptivo, ele está aberto a novas ideias. Enquanto um é lógico, o outro é artístico. Enquanto um é fechado, o outro é aberto. Então, esses dois hemisférios, eles precisam ser desenvolvidos, trabalhar em conjunto, para você ter as suas duas asas de anjo bem reforçada, bem ativada, para você alçar o voo, ficar acima da multidão. Se você não fica acima da multidão, você vira massa de manobra. Massa de manobra é o povão aí que está sofrendo, está na miséria, está na pobreza, está na dor, está na doença. Então, tudo que acontece afeta a classe dos pobres, né? Então eles são massas de manobras. Tudo isso existe alguém manipulando isso por trás, né? Porque se os governos, não estou falando só do governo brasileiro, não, estou falando dos governos do mundo, né, do planeta inteiro. Se eles quisessem, eles acabariam com a pobreza do planeta, mas eles não têm interesse nenhum nisso, eles têm interesse só a reforçar a parte que lhe convém, né? Então é complicado. Então você precisa desenvolver esses dois hemisférios para você galgar em direção ao topo, acima da multidão, né? Bom, então eu vou dar uma dica hoje para você desenvolver. A maioria das pessoas escreve com a mão direita, né? É destro, né? Então é difícil que a pessoa que é canhota. Então é assim, se você escreve com a mão direita, tá? Se você é destro, escreve com a mão direita, você vai começar a praticar a partir de hoje, escrever com a mão esquerda, certo? Então começa assim, escrevendo palavrinhas, textinhos, por exemplo, pega um livro que você gosta, frases motivadoras, né? Coloca lá na sua frente, ou abre lá no computador e começa a copiar aquelas frases escrevendo com a mão esquerda. Isso vai ajudar você a desenvolver o seu lado direito, porque assim, o lado direito, né, o seu cérebro, o lado direito, ele tem uma onda, uma frequência energética, que quando ele chega aqui na garganta, né, ele tem um nó, ele passa de um lado para o outro, ele comanda o seu lado esquerdo. E o seu lado esquerdo tem uma frequência, né, são dutos, energéticos, CIDs, que passa aqui, e vai movimentar o lado direito. Por isso que a pessoa que tem paralisia no cérebro, né, tem problema cerebral, quando pega um lado, afeta o outro, né? Então é assim, vice-versa. Afetou o lado direito, vai parar o lado esquerdo. Afetou o lado esquerdo, vai parar o lado direito. Então, para você desenvolver o seu lado direito, você usa a esquerda. Por exemplo, os homens, vai fazer a barba de manhã, faz a barba com a mão esquerda, tá? Você está acostumado a comer com a mão direita, né? Usar o garfão assim, né? Você pega o garfo com a mão esquerda e começa a treinar, comer com a mão esquerda. Aí você está desenvolvendo o seu lado criativo para você ter sucesso na vida, tá? Vamos supor que você é uma pessoa que é canhota, você já usa a sua esquerda. Então você vai fazer o contrário, tá? Você vai usar a mão direita para fazer as coisas normais que você usa no dia a dia, né? Então experimenta, na hora que você for botar um botão de camisa, você trocar, né?
O lugar que segura o buraquinho muda para você ver que dá um tilt no cérebro. Então ele tem que ter esse tilt, ele tem que ter esse trabalho para você desenvolver o seu lado direito do cérebro. E também nós vamos dar para vocês, aqui na TV não é possível mostrar isso aí, né? Nós vamos dar exercícios para vocês fazer com as mãos e com os pés, tá? Com os braços e com as pernas, para você desenvolver o seu lado direito, tá? Então isso tem que ser ao vivo e a cores, né? Que nós vamos mostrar para vocês durante os cursos, certo? Bom, aí eu dei esse primeiro passo para você desenvolver os dois lados hemisférios cerebrais. O segundo passo é limpando a sua mente, tá? Então você tem que esse segundo passo ele é dividido em 3 degraus, né? Então você tem que, primeiro degrau, você tem que entender, reconhecer que você tem que limpar a sua mente, que você tem ideias não boas na cabeça, né? Você tem sombras te rodeando aí. Depois você vai dar o segundo passo, que é cancelar, né? Então é cancelado, cancelado, cancelado. E o terceiro, você vai substituir aquela ideia. Por exemplo, você teve um pensamento ruim no dia de hoje, né? Então você ouviu lá alguma coisa na crise, assistiu um jornal ou abriu uma revista, qualquer coisa, e vê aquela notícia ruim, né, que você leu, né? Por exemplo, o desemprego está aumentando e você pode ser o próximo, né? Uma coisa desse tipo aí. Você olha aquilo lá, aquilo é uma ideia negativa que entrou na sua mente, tá? Então você vai falar assim, cancelado, 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 e ao mesmo tempo substitui essa ideia negativa por algo positivo. Você vai falar assim, bom, as pessoas que estão ficando desempregadas são as pessoas, né, despreparadas. Eu estou me preparando dia a dia, melhorando, eu tenho Kaizen em minha mente, então eu sou uma pessoa que sempre vou ter emprego, e se amanhã depois acontecer de eu ser mandado embora, né, ser demitido do meu emprego, eu vou ter trabalho, porque eu sei fazer um monte de coisa, eu sou uma pessoa bem flexível. É assim, você tem que pensar assim, substituir aquele pensamento negativo, tá? Bom, aí nós temos o terceiro passo, que é rever os sistemas de crenças, tá? Isso é muito importante, porque nós temos crenças limitantes dentro da gente, né? Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, né? Todo rico vai para o inferno, né? O rico não entra no reino do céu. São crenças limitantes que você tem dentro da sua mente subconsciente, do seu inconsciente, que você às vezes nem sabe que tem isso, tá? Por quê? Existe algo no planeta Terra, né? Isso é um programa aqui da Matrix, né? Que chama Lei do Ritmo Hipnótico e da Alienação. Então, marca aí, Lei do Ritmo Hipnótico e da Alienação. Então, as pessoas, conforme elas vão crescendo, desenvolvendo, estudando, tudo que elas vão fazer na vida, né? Entra numa escola, tem lá a lei do ritmo hipnótico e da alienação. Ela vai trabalhar em algum lugar, tem lá a lei do ritmo hipnótico da alienação. Ela vai estudar, ela entra numa escola, numa faculdade, vai trabalhar, vai fazer um curso, né? Não esses cursos que vocês fazem a parte desse tipo aqui que nós estamos ensinando, né? Então isso aqui nós estamos preparando vocês para ver, né? Para cair a sua ficha, abrir a sua mente. Olha, gente, a mente é assim, a mente é como se fosse um paraquedas, né? Se você não abrir sua mente, você cai e se esborracha no chão, tá? Então é assim que funciona. Então a mente é como se fosse um paraquedas, você tem que abrir a mente. Se não abrir a mente, você se esborracha e cai no chão, tá? Então, lei do ritmo hipnótico e da alienação. Vamos dar um pequeno intervalinho e voltamos já já para falar mais da lei do ritmo hipnótico e da alienação, e daqui a pouco nós vamos falar também a lista dos ganhadores da semana que mandaram a palavra-chave, ok? Voltando então, pessoal, eu estava dizendo para vocês sobre a lei do ritmo hipnótico e da alienação. Daqui a pouquinho eu continuo nesse assunto, mas eu quero agora abrir o espaço aqui para falar sobre os sorteados da semana. Então nós falamos, o nosso programa nós temos na terça-feira, 5 da tarde, na sexta-feira, às 5 da tarde, e também esse aqui que é os domingos,
às 9 da manhã, né? Então, nós divulgamos durante o programa uma palavra-chave, a pessoa manda pelo WhatsApp, que é 11 9 6200 3110, 11 9 6200 3110, né? Manda por esse WhatsApp, ou pelo e-mail, né? Que é placaindiana@gmail.com, placaindiana@gmail.com é o nosso e-mail. Aí você pode conhecer a nossa loja virtual, que é www.placaindiana.org, né? Placa Indiana, uma palavra só, tudo junto, grudadinho, .o de ótimo, R de rico, G de grande, como você já é ou como você vai ficar, usando aqui o método do motivador quântico empresarial, né? Então essa é a nossa loja virtual. O nosso site, nós temos vários sites, mas você pode entrar no www.motivadorempresarial.com.br, www.motivadorempresarial.com.br. Esse site você tem lá, você tem toda a programação nossa semanal, inclusive hoje, o pessoal de São Paulo aí, da região de São Paulo, hoje estaremos até às 19 horas lá, eu saindo daqui vou diretamente lá para a feira, né? Então a feira vai até às 19 horas, lá no Colégio Santa Amália. Então o Colégio Santa Amália, na Avenida Jabaquara, 1673. Avenida Jabaquara, 1673, ao lado do Metrô Saúde. Então é a feira, o 8º encontro de terapias holísticas, realizado pelo Instituto IDEPS, tá? A entrada é franca, a minha palestra será hoje, no domingão do Divaldão, com muita emoção no coração, vai ser hoje, a minha palestra vai ser hoje às 16 horas. Então, você pode chegar lá na palestra às 16 horas, lá na Colégio Santa Amália, na Avenida Jabaquara, 1673, onde você pode fazer hoje tanto a novena quântica, como a sua reconexão quântica estelar, certo? Então você pode fazer hoje a sua novena quântica e a sua reconexão quântica estelar. De repente, sempre aos sábados, nós estamos lá na Casa de Deus, que é Fagundes Filho 141, 145. Então, quando você não dá para ir no sábado, você aproveita o domingo, no dia de hoje, e vai lá nessa Colégio Santa Amália, na Avenida Jabaquara, 1673, ao lado do Metrô Saúde, tá? Maiores informações você pode ligar no telefone 11 9 67 37 3009, fala lá com a secretária Maria Tereza, 11 9 67 37 3009, ou pede aqui pelo WhatsApp no 11 9 6200 3010, que é o nosso WhatsApp, tá? Então, ou também pode ligar, acabando o programa você pode ligar, que eu faço questão de eu mesmo atender você, tá? Você pode ligar hoje para mandar o seu slogan. Então manda o slogan do Nascidos para Vencer aqui, do programa Nascidos para Vencer. Então você pode falar: eu sou um Nascidos para Vencer porque, ou sejam Nascidos para Vencer porque, e coloca lá a sua frase. Aí você vai concorrer a várias placas indianas, e se sua frase for escolhida, você ganha o curso, o curso Nascidos para Vencer, que é apostilado, um DVD, da videoaula, CD de meditação para você ativar a sua tela mental, para você ativar a sua mente quântica, Esse curso é um investimento de R$350, e para você que está assistindo o programa hoje, se você quiser adquirir esse curso, fazer o investimento, você tem 50% de desconto. É só você falar que ouviu, eu falando aqui do desconto, e você vai ter esse desconto. Se você entrar diretamente no site, no placaindiana.org, lá está o preço cheio de 350, Bom, então vamos para os sorteados de hoje. Então aqui nós tivemos aqui a Cíntia Saito Lopes. Ei, Cíntia, esposa do meu querido Davi, do comandante Davi, Então a Cíntia ganhou a placa indiana. A Raquel Andrade Quiros. Ei, Raquel, um abraço aí para os nossos queridos irmãos aí de Portugal, Raquel. Também o Paulo de Bragança Paulista, o Luciano Garcia, a Valdirene de Lima, a Rosalina Gomes Sanches, a Viviane Luiza França, e a Lúcia Helena Galvão Vieira. Então são essas pessoas que foram sorteadas da semana. Vamos ver quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sorteados
essa semana. Então, essas pessoas ganharam a placa indiana, é só digitar lá no WhatsApp, escolhendo o seu modelo da placa indiana e dizendo o seu endereço para a gente mandar pelo correio para sua casa, tá? Bom, então, eu estava falando, né, do terceiro passo para você se tornar um vencedor. Então, esse terceiro passo fala para você rever o seu sistema de crenças. Eu estava dizendo da lei do ritmo hipnótico da alienação. Então, existe um programa na Matrix, né, que ele já desde pequenininho, né, ele vai pegando você como criança, né, e vai te hipnotizando, ele vai te assediando. Ele vai deixando você uma pessoa preguiçosa, sem vontade de vencer na vida, uma pessoa para ser uma pessoa fácil de manipular, né? Falando em fácil de manipular, alguns colégios iniciáticos eles percebem a pessoa quando ela é fácil de manipular, né? Então essas pessoas ele investe nela e deixa aquelas pessoas prontas ali para ficar galgando mais gente para o time deles, né? E quando eles percebem que ele é uma pessoa que não é fácil de manipular, né, que ela não é muito fácil de entrar na lei do ritmo hipnótico e não é um alienado, né? Então ele já pega e deixa essa pessoa de lado. Então é complicado, né? Tem de tudo no planeta Terra, tá? Mas se você... Olha só os sinais de uma pessoa alienada, tá? Se você trabalha o dia todo, né? Geralmente você fica cansado, você fica cansada. Aí chega em casa, você colocou como objetivo, você ler um livro, estudar, fazer um curso, melhorar sua carreira, fazer um MBA, fazer um curso na faculdade, estudar línguas, né? Aí quando você começa a querer e desiste, não consegue ir para frente, então você é um alienado, é uma alienada. Se você é viciado em programas de TV, em seriados, e aquilo só fica naquele entretenimento, né? Então você também é um alienado, é uma alienada. Então eu não estou dizendo que não é para você refrescar ali a cuca, refrescar a sua mente um pouquinho por dia, mas isso aí tem que ser calibrado, isso aí tem que ser milimetrado, isso aí tem que ser configurado de uma forma que não prejudique você. Vamos supor que hoje você fique 2 horas na frente da televisão assistindo programação, tá? Então começa assim, diminui, fica 1 hora fazendo isso e outra 1 hora você vai estudar, vai fazer ativação da sua mente quântica. Nós temos no nosso site, que é o edivaldosilva.com.br, né? No site www.nascidosparavencer.com.br tem também um link para você ir para todos os sites. Lá você vai ver lá toda a programação, os vídeos anteriores, né? Então nós temos isso aí, você vai lá, entra nisso aí, né? www.nascidosparavencer.com.br. Você vai ver quanta coisa para você estudar e aprender lá. Então você vai dividindo e depois com o tempo você vai vendo que você trabalhando, né, o seu potencial, você vai tendo resultados mais positivos, você vai ganhando mais, você vai ficando mais feliz, você vai ficando mais próspero, vai atraindo mais gente feliz perto de você, a sua vida vai dando certo, né? Você tem mais acertos do que erros, então você vai cada vez diminuindo mais essa parte de você ficar no entretenimento, ficar só se divertindo, né? Então eu conheço pessoas que eram muito viciadas, né, em ficar só em joguinho, né? Inclusive esses dias veio uma esposa de uma pessoa lá do condomínio, apareceu lá na minha casa, lá, né? Cheguei do trabalho, ela estava lá, ela, o filho dela. Aí ela falou, meu marido tá lá no joguinho, né? Fica jogando pela internet com os colegas, vai até 11h30, meia-noite, 1h da manhã, né? Então a pessoa é viciada naquilo lá. Então eu conheço pessoas que eram assim, elas foram fazendo isso que eu falei, essa dica que eu dei para vocês, né? Foram diminuindo. Hoje elas tiram só um dia da semana para brincar, para se divertir, para passear, né? E o resto dos dias ela trabalha, estuda, porque ela vê que realmente vale a pena, né? Então é aquela frase do querido Zig Ziglar. Então se você fizer o que você precisa fazer, né, no momento que você precisa fazer, que é o agora, né, então você vai ter, né, todo momento lá na frente, né, no seu futuro, para você poder curtir, para você passear, para você poder relaxar, né? Então, olha só as crenças que limitam vocês, né? Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu quero ser saudável, mas com essa doença eu nunca serei, né?
Então, essa é uma crença limitante. Eu quero ser saudável, mas com essa doença eu nunca serei. Né? Então, se você ficar dando força para a doença, você nunca vai ser saudável. Então, é uma crença limitante. Olha a outra aqui, famosa, né? Eu gostaria de ter mais dinheiro, mas com o nível de educação que eu tenho, não vou conseguir, né? Bom, essa aqui é uma frase, nós temos exemplos dentro do nosso próprio país, né? Que realmente o nível de educação não mostra o nível de tamanho de conseguir dinheiro, né? Então, essa frase é bem furada também, tá? Aí outra frase, eu adoraria encontrar o amor da minha vida, eu adoraria encontrar o amor da minha vida, mas todas as pessoas boas já estão com alguém, né? Então olha só, né? Outra frase limitante, tá? Então são frases que vão limitando você. Eu realmente quero ser feliz, mas o meu passado me trai, né? Me traz lembranças que tornam eu infeliz. Então são crenças limitantes. Você precisa trabalhar essas crenças, né? Se você não for capaz de trabalhar isso sozinho, eu indico você procurar um terapeuta, né, credenciado, uma pessoa para te ajudar nisso. Nós temos dispositivos, né, a placa indiana, que você pode ser sorteado hoje aqui, se você mandar um slogan aí, mandar uma frase, né, para nós no dia de hoje, tá? Pelo WhatsApp ou pelo e-mail, você pode ser sorteado, ou você pode adquirir a placa indiana, né? Nós temos a mesa psicotrônica, né? Inclusive, eu já mostrei em alguns programas, né, esses dispositivos. Olha só, a mesa psicotrônica, né? Essa aqui é uma réplica diminuta, né, de pequenininha. Você pode usar isso aqui para limpar o seu passado, para trabalhar o seu passado. Nós temos só na cidade de São Paulo milhares de pessoas já atuando com a mesa, já atendendo pessoas, trabalhando, né? Isso aqui é fantástico. É um investimento baixo, né? É um pouco investimento que você vai fazer, parcelado ainda em 10 vezes, você nem sente pagar esse pequeno investimento e vai te dar um up na sua vida, vai trabalhar você, vai te ajudar, vai limpar o seu passado, né? Então a gente costuma dizer assim, né? O seu passado não é tão importante, tá? A única importância do seu passado é que ele trouxe você até o dia de hoje, até o momento presente. Mas, então o importante é você focar no seu futuro. Se você tiver esperança no futuro, você tem poder no presente. Então é assim, então tem que ter esperança no futuro. Então você já aproveita o dia de hoje para sentar aí que você está folgado, né, na sua casa, senta lá, começa a escrever as suas metas. Nesse programa nós vamos ter um dia aqui que nós vamos ensinar vocês a ter metas, ter objetivos, né? Isso tudo você tem que ter uma folhinha, um caderninho, uma agenda para você ir anotando, né? Então é assim, você tem que trabalhar toda essa parte, tem que limpar tudo isso, se é isso que está segurando vocês. E o importante, que é o quarto passo, que nós vamos fechar o assunto de hoje, né? Os quatro passos para você subir em direção ao topo. Então, você trabalhar os níveis cerebrais, tá? Então nós temos 4 níveis cerebrais, que é beta, alfa, teta e delta, né? Então é beta, alfa, teta e delta. Então, esses 4 níveis cerebrais, você usa eles todo dia, tá? A sua mente, né, ela trabalha em hertz, é uma energia elétrica mesmo, né, uma frequência elétrica. Se você tiver um aparelhinho que coloca para medir, por exemplo, o eletroencefalograma, ele vai marcar lá em hertz, quantos hertz tem por segundo lá que está vibrando no seu cérebro, tá? Então, o seu cérebro é um aparelho eletroquímico, ele tem como se fosse uma bateria de automóvel dentro do cérebro, tudo funcionando, parte negativa, parte positiva, né? Então ele tem esse hertz. Então quando você deita na cama e vai dormir, então o seu cérebro ele começa você está em beta, você está acordado durante o dia, né? Aí você deita na cama, quando você começa a querer passar para o sono, você entra em alfa, né? Então em beta você está de 14 a 28 ciclos por segundo, né? O hertz. Em alfa de 7 a 13,9, né? Aí você em alfa é aquele momento que você está meio acordado, meio dormindo. Se alguém entrar no quarto, ou se tocar o telefone, você vai ouvir, né? Se alguém estiver conversando, estiver tocando a musiquinha, você está ouvindo a musiquinha, mas ao mesmo tempo você está já tendo acesso a outra dimensão, que é a quarta e quinta e outras dimensões, né? Então você começa a ter acesso a essas dimensões. Esse momento de alfa que a gente treina, ele é acordado, através do CD que vem junto com a apostila, né, com o curso Nascidos para Vencer. Então, aí você acabou de dormir, você passa ao estado teta, né?
Θ é de 4 a 6,99 Hz por segundo. Tá? Em θ, você também viaja através de dimensões, né? Até chegar em delta, que é 0,1, né? Que 0 seria seu cérebro desligado, totalmente apagado, você morto, né? Cerebral, né? A 3,99, tá? Então, se você está de 0,1 a 3,99, geralmente a pessoa fica nesse momento, né, em delta, durante 1 a 2 horas por noite, tá? Esse momento que ela está em delta, que ela chega a atingir lá as oitavas superiores, né? A mente dela vai lá para as oitavas superiores e ela encontra com o seu eu superior, com o seu eu quântico, né? Com o seu eu divino, com o seu Cristo interno. Então ele conversa com você, ele te dá dicas, ele te fala. Por isso que geralmente a gente dorme e acorda com novas ideias, acorda diferente, né? E esse nível, né, que é delta, alguns faquirs, alguns yogis conseguem atingir esse nível sentado ali fazendo o exercício de meditação, né? Alguns, mas a maioria das pessoas não consegue. Mas todos que fazem o treinamento, né, do motivador quântico empresarial, o MQE, melhorando o consciente da sua excelência, atinge, né, o nível alfa. A gente ensina a chegar em alfa. E se você está em beta, você está com o seu tempo e espaço limitado. Você está limitado no tempo e espaço. Você sabe que você está em tal endereço, na sua casa, ou no seu carro, ou você está num shopping hoje, sei lá onde você está agora, né? Você está nesse tempo e espaço limitado, tá? Isso é beta. Agora, se você entra em alfa, você fica com o espaço e tempo ilimitado. A sua consciência, você tem consciência do mundo interior e do mundo exterior. A sua consciência, ela cresce. Por isso que em alfa você tem poder, o seu poder aumenta. Então nós ensinamos vocês, através desse método, entrar em alfa, né, e começar a trabalhar todos os seus potenciais, né? Um exemplo clássico, uma pessoa que resolveu um grande problema que ela tinha, né, que ela estava tentando resolver um problema, em alfa. Então, em alfa é onde você consegue resolver problemas, onde você consegue ter soluções, onde você consegue ter ideias, né, criatividade. Então, o grande Friedrich August Kekulé, né, é um químico alemão, ele conseguiu o famoso anel de benzeno, tá? Um exemplo clássico, uma pessoa conseguiu resolver um grande... Ele queria fazer com que os átomos de hidrogênio com os átomos de carbono se ligassem, né? E ele não conseguia fazer isso, é uma coisa, era incompatível. Na época a ciência não conseguia fazer isso, a química não conseguia, né? Os alquimistas já faziam, mas ele não conseguia fazer, né? Aí ele tentando a solução, ele estava viajando num trem, né, aquele trem, aquele balancinho, aquele barulhinho, né, tchaca, 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 né, aquela coisa gostosa, né. Então ele deu uma relaxadinha e ele entrou em alfa. E veio na mente dele aquele famoso Ouroboros, que é aquela cobra mordendo a própria cauda, né, o famoso Ouroboros, tá? E aí ele falou, eureka, né, consegui. Então ele conseguiu ligar então 6 átomos de hidrogênio com 6 átomos de carbono, e ele fez o famoso anel de benzeno, que graças a esse Kekulé, a esse anel de benzeno, que também tem o nome de anel aromático, conseguiu se fazer hoje perfume, todos os cosméticos que existem hoje, toda a farmacêutica, toda a química, todos os remédios são baseados no anel de benzeno. Então, se não fosse o Kekulé, usando as ondas alfa do cérebro dele, hoje não tinha nada disso, né? Olha só que coisa interessante, tá? Gente, o mais sábio yogi e o mais poderoso fakir, atinge estados altíssimos, de mental, iniciando com aquilo que nós chamamos de relaxamento, tá? Então nós vamos sortear também no programa de hoje esse CD que ensina você a relaxar, né? Aí a hora que você relaxa, você atinge ondas alfa, tá? E nas ondas alfa você cresce, você vai ter ideias, você pode jogar um problema que você quer resolver, aquele problema vem para você nesse momento, você escreve aquilo, a solução daquele problema, ou você quer um carro novo, quer uma casa nova, quer um marido novo, uma marida nova, um namorado novo, uma namorada nova, você vai usar esse poder das ondas alfa para você impressionar na sua mente, porque o nosso mundo, a nossa vida é um filme,
né? Então, se você não gosta, você é o ator principal aí, né? Você tem seus coadjuvantes, né? Mas você é o ator principal, né? E se você não gosta do seu filme, daquilo que está acontecendo na sua vida, é só você mudar o filme, gente. Isso aqui é um filme que está passando, né? Realmente é. No sentido literal da palavra, isso aqui que está passando é um filme, mas aquilo que está acontecendo com você também é um filme, tá? Então e tudo é através das ondas eletromagnéticas, tudo isso você pode mudar, tudo isso é uma coisa fantástica. Quando a gente começa a aprofundar nesses conhecimentos, começa a entender como funcionam as coisas, tá? Eu, graças a Deus, já na minha infância, na minha adolescência, eu comecei a estudar e ter acesso a tudo isso, e eu consegui mudar muita coisa na minha vida, porque se eu fosse limitado, né, eu ia ser simplesmente aquele mecânico que meu pai foi, né? Ele chegou na vida dele a encarregado de manutenção, né? Mas ele chegou assim para mim e falou assim: olha, filho, eu quero que você seja bem mais que eu, seja uma pessoa importante, uma pessoa realizada na vida, né? E realmente ele conseguiu impressionar na minha mente, né? Ele deu essa força, acreditando em mim. Eu fui pesquisando, estudando, e eu realmente cheguei a ser um industrial, cheguei a ter uma empresa. Aí meu pai aposentou, eu levei ele trabalhar comigo, ele ficou lá 10 anos junto comigo trabalhando, meu pai querido, né? Hoje ele está lá no céu já, né? Junto com a mamãe Ana, né? O pai José e a mamãe Ana, os dois estão lá no céu. Eles estão assistindo aí na outra dimensão, mas estão assistindo, né? Então ele realmente, se eu continuasse fazendo o que ele fez na vida, então eu ia ter o mesmo resultado que ele. Mas eu fui usando os poderes alfa, fui fazendo tudo, fui fazendo essa ativação, conhecendo esse poder do eletromagnetismo. Gente, o poder do eletromagnetismo é algo bárbaro, é sensacional. Isso já foi descoberto, já foi provado através da física quântica há mais de 200 anos atrás, né? Eu até coloquei lá no meu canal do YouTube, que é o Motivador Empresarial, o Motivador Quântico, né? O YouTube, coloquei lá a experiência da dupla fenda, né? Que tem lá aquele Dr. Quanto, né? Que é muito engraçadinho, ele mostra a experiência da dupla fenda. E a experiência da dupla fenda, ela serve para mostrar que o mundo da matéria aqui, ele muda de acordo com o pensamento da gente, né? Então é fantástico. Então a própria ciência, a própria física já provou que esse mundo, né, tridimensional, ele é baseado nas moléculas de carbono, né? Mas ele é simplesmente mutável, tá? Então o mundo material ele é mutável. Você precisa saber, você precisa entender, você precisa ter as ferramentas certas, né? Por isso que nós criamos tanto a mesa psicotrônica como essa mesa, né, que é o mapa de manifestação trina de magia de Melquisedeque, que você pode entrar no site e ver. E esse último aqui, que é a reconexão quântica estelar, né, que nós vamos fazer hoje para você, a partir das 4 horas, né, lá naquele colégio, perto do metrô Saúde, tá? Então tudo isso ajuda você a desenvolver o seu potencial da sua mente, a sua mente quântica, para você galgar em direção ao topo, acima da multidão. E é assim que eu quero mostrar para vocês, né? Então, o que impede você de conseguir o que você quer? O que impede você de conseguir o que você quer, tá? Então, são 6 coisas que eu vou mostrar, é o resuminho do programa de hoje. O primeiro é o sistema de crenças e dúvidas que você tem, né? O segundo é a autossabotagem. A terceira, zona de conforto. Quarto, a ansiedade. 5, conflitos. E 6, a lei do ritmo hipnótico e da alienação. Vamos falar bastante nesse programa desses itens, né? Inclusive do lei do ritmo hipnótico e da alienação, que é assunto para a gente aqui abrindo um leque em cima disso aí, porque ele é um programa que está na Matrix, que é para bloquear você, que é para fazer você não ter sucesso na vida, né? Mas nós estamos agora chegando, né, nos momentos finais aqui do nosso programa. Eu quero convidar vocês, né, para mandar a palavra-chave de hoje, né? A palavra-chave de hoje não é uma palavra-chave, é uma frase que você vai bolar aí e você vai mandar, né? Então, você vai dizer assim: seja um nascidos para vencer, ou eu sou um nascidos para vencer, eu faço parte dessa equipe nascidos para vencer, eu nasci para ser um vencedor, eu nasci para ser uma vencedora, porque, e aí, reticências, né? 3 pontinhos, aí você completa com a sua frase, com aquilo que vier na sua cabeça, tá? Pode mandar várias se você quiser, para concorrer.
Você mandando a frase, você vai estar concorrendo a sorteio da placa indiana. Hoje 8 pessoas foram contempladas aqui, que mandaram o slogan durante a semana, mandaram frases também, né? E se você for escolhida, o slogan seu for escolhido, você vai ganhar o curso Nascidos para Vencer, a gente manda na sua casa, né? Bom, aí eu falei para vocês, então, que o que impede você, né? Que é o sistema de crenças e dúvidas, autossabotagem, zona de conforto, ansiedade, conflito, lei do ritmo hipnótico e da alienação. E agora vamos dizer para você o que ajuda você a vencer na vida. Aquilo lá são 6 itens que bloqueiam você, tá? Vamos falar agora 5 itens que ajudam você a subir na vida. O primeiro é você ter uma fé inabalável. O segundo, ter um desejo real. O terceiro, você praticar as ondas alfa, que eu estava falando aqui no programa. O quarto é você ter expectativa, né? E o quinto é você ter ação, tá? Então é bem o contrário daquilo que nós falamos antes, tá? Nos próximos programas nós vamos pegar cada item desse e falar, burilar bastante cada item desse aqui, para ficar bem fixado na sua mente, né? Mas no próximo programa, que vai ser semana que vem, nós vamos pegar todos esses temas e trabalhar bastante, tá? Bom, eu quero então falar para vocês que nós estaremos hoje, né, lá no... Deixa eu pegar aqui o lugar aqui, estaremos hoje na escola, né? O Colégio Santa Amália, na Avenida Jabaquara, 1673, 1673. Colégio Santa Amália, na Avenida Jabaquara, 1673, ao lado do Metrô Saúde. A minha palestra, né, que vai ter também a reconexão quântica e a novena quântica, tá? Vai ser às 16 horas, às 4 da tarde, estarei com vocês lá fazendo a sua novena quântica e a sua reconexão quântica estelar. Então, hoje estaremos a partir das 11 horas da manhã até as 19 horas da noite, né? Das 11 até as 7 da noite, estaremos lá com os nossos produtos para você conhecer. Passa lá no 8º encontro de terapias holísticas realizado pelo Instituto IDEPS. A entrada é franca, né? É gratuita. A minha palestra será às 4 da tarde, para você fazer a sua novena quântica e a sua reconexão quântica estelar. Então, continuamos vocês aqui no site, o www.motivadorempresarial.com.br. Manda o WhatsApp aí dizendo que você assistiu o programa, que você bolou uma frase, né? Que é o 11962003110. Acabando o programa, se quiser, você pode ligar também, eu vou poder te atender, tá? Depois do programa, acabando o programa. E aí também você pode mandar um e-mail, placaindiana@gmail.com. Aí eu desejo para você, então, um bom domingo, né? Para quem for lá na escola, nos encontraremos lá à tarde, após o almoço, tá? Um bom domingo, um bom descanso, boa semana, cheio de paz, alegria, harmonia, sucesso, prosperidade e muita mente quântica ativada para você. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.